Samuel Venâncio. Diga aí, Samuel. Deixa comigo. Show de bola, Milton Naves. Bom dia. Bom dia para o amigo ligado no Rádio Esportes, pessoal que acompanha também pelo canal da Itatiaia aqui no YouTube, 11h50. Agora confirmando, é o Cruzeiro nesta segunda-feira já com a equipe de transição do Ronaldo em Belo Horizonte para dar sequência no trabalho. Muita coisa foi feita de forma virtual, mas tem muita etapa ainda para ser cumprida em todo este processo que vive agora o Cruzeiro, tendo o Ronaldo como dono. Ontem a gente já repercutiu os 101 anos do Cruzeiro, a não vinda do Ronaldo, ele agora em isolamento com a noiva Celina, se recuperando da Covid-19, até que possa retomar a programação e anunciar a nova programação, como disse o próprio Ronaldo no Instagram dele, também no Twitter. Não foi cancelada a programação, e sim foi adiada, e uma nova data será confirmada pelo Fenômeno. Mas enquanto isso, o Gabriel Lima e o Paulo André Benini, o Gabriel Lima mais na parte administrativa, o Paulo André mais na parte do futebol, e também chegando a Belo Horizonte o Vitor Rios, que é o responsável pela comunicação, assessor até de imprensa do Ronaldo Fenômeno, os três em Belo Horizonte, dando sequência neste trabalho. E como eu disse em manchete, aumenta a expectativa pelo anúncio de novidade, porque o Cruzeiro tem duas situações bem engatilhadas, com o Pedro Martins para ser o diretor executivo de futebol e com o uruguaio, o Paulo Pessolano, o técnico que deve mesmo assumir o Cruzeiro. Mas até agora o martelo não foi batido. Eu falei com uma pessoa próxima ao treinador, tem alguns ajustes ainda para serem feitos. Claro que a ideia é anunciar o novo comandante para que ele chegue o mais rápido possível, principalmente se for o Paulo Pessolano, que está no Uruguai, tem que acertar a logística, questão de voo, porque amanhã já tem a reapresentação na Toca da Raposa 2. Alguns jogadores já confirmados, outros ainda precisando definir o futuro. Até sobre isso, Edu Panzi e Alexandre Simões, o Edu já está postando aí nas redes sociais, postou agora há pouco, centroavante, Covid, teste negativo, partiu BH. O Maicon, falei também com o zagueiro, diz que se apresenta normalmente, nenhum entrave na negociação. O Felipe Machado, volante, que tem um custo baixo. Acho que também o Matheus Silva, que é o zagueiro que vai vir do Ituano, também com um custo baixo. Agora os outros, ainda há uma indefinição. Eu até perguntei ao Eduardo Duran, que é o empresário não só do Edu, mas também do João Paulo e do Pedro Castro, diferentemente do Edu, os dois com um salário um pouco maior, e o Uran disse que até então nenhuma novidade. Vamos ver se eles se apresentam normalmente nesta terça-feira na Toca da Raposa 2. Mas claro, que tendo a equipe do Ronaldo para fazer essa recepção, para estar ali no dia a dia, o cenário já pode dar uma clareada neste primeiro momento, neste planejamento de 2022, hein, Fãs? Bom dia. Um abraço, Samuel. Olha, o João Paulo, que para mim é um jogador de Série A, fez uma boa temporada com a camisa do Atlético Goianiense. Eu acho que se o Cruzeiro pudesse fazer um esforço para mantê-lo é engraçado, né? Porque ele não chegou ainda, mas para manter pelo menos o anúncio, a contratação. Seria interessante para a temporada, um jogador experiente, acho que agregaria muito. Os outros eu ainda acho que vale uma reavaliação por parte da equipe do Ronaldo. Alguns nomes eu acho que seriam interessantes. O próprio Edu, para ter um jogador mais experiente para a linha de frente, o Cruzeiro que já conta com o Thiago, que é jovem, e eu repito, para mim foi quem terminou com o melhor desempenho entre os atacantes do Cruzeiro. Acho que pode ser bem aproveitado na temporada, principalmente se um treinador com o perfil do Pessolano chegar, gosta de trabalhar com um jogador mais jovem para trabalhar o desenvolvimento do atleta, tem paciência e experiência, apesar de jovem, com esse tipo de jogador e de trabalho. E o João Paulo acho que agregaria muito, não só para o elenco, mas principalmente para o time titular do Cruzeiro. É um bom jogador de meio de campo, pensa bem o jogo, apesar da experiência, é um jogador ainda rápido, não só no raciocínio, mas também com um pouco de velocidade, principalmente em transições ofensivas. Acho que é um bom nome para manter, viu, Samuel? Agora os outros,
acho que eu entendo como normais as reavaliações por parte da equipe do Ronaldo. Pois é, e aí, Alexandre Simões, essa turma ainda vive uma indefinição neste momento, porque só agora está chegando a equipe de transição do Ronaldo, mas claro, ao longo ainda desta segunda-feira, devemos ter novidades neste planejamento que começa para valer a partir de amanhã, Simões. Pois é, exatamente, Samuel, bom dia. É uma situação, Cruzeiro correndo contra o relógio aí na formação desse time para 2022. E com um desafio muito grande, porque a receita será menor do que estava previsto, né? Então, quer dizer, o corte é de 2/3 da folha de pagamento do futebol que o Cruzeiro, a associação, previa para 2022. O que a gente espera, né, o Samuel, é que essas definições sejam rápidas. Eu acho que esse tipo de situação, começar o ano e amanhã os jogadores já se apresentam na Toca da Raposa 2, com tantas indefinições, com tanta insegurança. A gente já viu esse filme acontecer em 2020, principalmente, mas também em 2021. O Cruzeiro precisa conseguir ter um pouco de paz na pré-temporada, principalmente neste novo momento do clube. Eu acredito que isso contribui demais para o trabalho e principalmente para a sequência, né, da comissão técnica do Ronaldo. Então a gente entende que a situação ainda é um pouco confusa, né? Assumiu o clube há muito pouco tempo, mas acredito que ter um pouquinho de pressa nessas definições, sem cometer atropelos, nada disso, mas eu acredito que o Cruzeiro precisa se organizar da forma mais rápida possível, até porque acredito que o Campeonato Mineiro pode ser um bom laboratório para se armar, para se montar o time para a disputa da Série B, principalmente com a tendência, com uma nova comissão técnica, né, Samuel? Com certeza, e a turma também, confirmando aí o Paulo Pessolano, ele vindo pro Cruzeiro, vai ficar de olho na Copinha, na Copa São Paulo. O Cruzeiro já está na cidade de Itapira, no interior, e tem muito garoto bom para ser aproveitado. Mas vamos seguir acompanhando daqui a pouco no Rádio Esportes, trazendo mais novidades sobre este momento do Cruzeiro. Repito, com a equipe de transição do Ronaldo aqui em Belo Horizonte, as coisas vão acontecendo. Amanhã tem a reapresentação. Eu falei dos jogadores que foram contratados naquela leva com o Alexandre Matos e também com o aval do Sérgio Santos Rodrigues e que estão renegociando o salário. Quem não aceitar uma redução dificilmente vai continuar, mas tem outros também que estão no Cruzeiro e que precisam desta readequação. Fábio, Marcelo Moreno, o Rômulo, jogadores que têm um salário bem elevado, e o Ronaldo e toda a equipe dele, eles vão trabalhar com essa folha reduzida, enxuta, para pagar em dia, então sem gastar muita grana neste início de trabalho e sem, pelo menos neste primeiro momento, fazer contratações, porque o Cruzeiro terá uma folha bem enxuta para honrar os seus compromissos e honrar as outras dívidas também. São vários os pagamentos que o Ronaldo e a equipe dele, eles precisarão fazer neste primeiro momento à frente do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente volta com mais do time azul aqui no Rádio Esportes, viu, Tom? Legal, então, são 11h58.